Crimes de intolerância religiosa têm sido cada vez mais frequentes aqui no Rio. Só no ano passado foram mais de 3.000 registros. Pensando em solucionar conflitos desse tipo, sem a necessidade de levar os casos à polícia ou à justiça, a cidade inaugurou a Câmara de Mediação de Conflitos em casos de intolerância religiosa do Brasil. O espaço fica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e é o primeiro do país. O Instituto de Segurança Pública não traz um dado preciso em relação a essas vítimas, mas a gente sabe, diante do cotidiano, diante das notícias que a gente tem, que muitas pessoas sofrem por causa da religião. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu tenho aqui ao meu lado Márcio Djagum, que é professor e doutor, também pós-doutor, na verdade, em ciência da religião. Queria muito agradecer a sua presença aqui para a gente falar sobre um assunto que é muito necessário. A gente vê cada vez mais episódios de pessoas vítimas de intolerância religiosa. A gente também vê esses episódios porque muitas delas tomaram coragem, hoje têm coragem de chegar e procurar a delegacia e expor esses preconceitos e esses episódios de intolerância, né? Não banalizar a intolerância religiosa, compreender o fato que acontece entre nós há muito tempo. Eu diria que a intolerância religiosa nesse território acontece há pelo menos 5 séculos, desde que o colonizador aporta nesse território. Ele traz uma ideia de hegemonia religiosa, traz uma proposta de racialidade, de hegemonia religiosa. E a gente tem agora uma ferramenta muito importante aqui no Rio de Janeiro, que é a primeira Câmara, né, de Mediação em Conflitos de Intolerância Religiosa. Você está encabeçando esse projeto, queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele. Obviamente que ela surge a partir de uma série de mobilizações sociais, de medidas institucionais, como a própria existência da DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, da primeira audiência pública em liberdade religiosa que acontece em 22. Portanto, entender a Câmara é entender que esta é uma nova ferramenta que vai atender a determinado recorte da intolerância religiosa. Ela não substitui a DECRAD, ela não substitui o judiciário, mas ela atende a determinadas demandas, como, por exemplo, conflitos que acontecem no ambiente de trabalho, conflitos que acontecem em determinadas situações entre vizinhos, entre familiares. Então, há casos em que não se deseja judicializar, em que não se deseja registrar uma ocorrência na delegacia, mas a existência de uma Câmara de Mediação é também pedagógica, porque à medida em que as mediadoras vão fazendo esse trabalho, elas também vão explicando a legislação, os limites da lei e um convívio pacífico da sociedade. É isso que a gente deseja. Um caso, um exemplo que pode ser resolvido através da Câmara é a questão da família. A gente tem muitos conflitos relacionados à religião dentro da casa, dentro da família. Como a Câmara pode agir, pode ajudar nesse momento? A mediação, ela funciona a partir da elucidação desses marcos regulatórios. Afinal de contas, vai se explicar para determinado grupo de pessoas que as práticas invasivas, as práticas desrespeitosas são delitos. Há muitas pessoas que praticam intolerância religiosa com a plena convicção de que estão fazendo um bem para a sociedade, o que é um equívoco. A liberdade religiosa, a liberdade de crer e de não crer, que são garantias da Constituição Federal, né, marcos importantes nessa luta, elas servem exatamente para a gente compreender a diversidade. O que é bom para um não necessariamente é bom para o outro, e muito menos tem que ser imposto à sociedade. É disso que a gente está falando. Então a mediação, ela vai pedagogicamente educando a população. Isso é muito rico para todos nós. Professor, didaticamente, eu tenho um caso de intolerância religiosa, estou sendo vítima de um caso de intolerância religiosa na minha casa, no meu trabalho, no ambiente de convivência. Como eu posso procurar a Câmara, como eu posso buscar ajuda? A Câmara de Mediação fica na Avenida das Américas, 3959, salas 217 a 222, na OAB da Barra da Tijuca. Funciona de que horas a que horas? Ela funciona no horário comercial, portanto, de 9 às 18, 17 horas. O telefone de contato é 21 96 985 6382. E o e-mail câmarademediacão.oabbarra@gmail.com. Então esses são os contatos, dá para procurar ajuda por lá. Lembrando
que a Câmara é mais uma ferramenta. Sem dúvida. A gente ainda tem a polícia e a gente tem o judiciário também, que são importantes aliados nessa luta contra a intolerância. Sem falar em outras instituições que também são parceiras, são alicerces importantes nessa estrutura de combate e portas também de acolhimento. A Defensoria Pública, o Ministério Público e as próprias áreas de gestão pública do Estado, assim como do município. Professor, muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Prazer. Voltamos ao estúdio.